Tudo bem? Me chamo Andréia, sou professora de Biologia do Top Cursos. A gente vai ter uma aulinha agora de revisão para a prova de vocês, né? Que vai acontecer. Essa etapa a gente praticamente vai trabalhar sobre célula, tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui no começo. Tá, vamos lá. Primeira etapa, então, a gente trabalha praticamente sobre células, tá, pessoal? Então, vamos lá. A biologia celular é o ramo da citologia que estuda células, tá? Essas células se dividem em dois tipos, eucarionte e procarionte, tá? E elas células podem ser benéficas ou maléficas, dependendo do ser vivo que a acompanha, tá? Bom, vamos de novo, então. Biologia celular é a parte da biologia que estuda células, procarionte e eucarionte. E que fala sobre a sua estrutura, se são de importância benéfica ou maléfica dos seres vivos, certo? Antes da gente entrar na célula, vamos estudar sobre os termos na biologia. Primeiramente, a gente tem que ver alguns termos para que vocês possam saber o significado quando aparecer na apostila, tá? Então, reação ao estímulo é a adaptação ao ambiente em que vive. Por exemplo, nós vivemos num ambiente urbano, então eu tenho que ter uma adaptação a esse ambiente. Então, reação-estímulo nada mais é que adaptação ao ambiente que vive. Composição química, tá? São seres vivos que têm uma composição química mais complexa, ou seja, todo ser vivo tem uma composição química, tá? Eles apresentam elementos químicos, como, por exemplo, o potássio, o enxofre, o sódio, a própria água é um elemento químico, tá? Metabolismo. Os seres vivos, por um meio de catabolismo, quebram alimentos em partículas menores, tá? Então, quer dizer, metabolismo nada mais é de como a gente quebra o alimento dentro do organismo, tá? É como a minha célula trabalha, é como a minha célula funciona. Homeostasia é manter o meio interno equilibrado. Eu preciso ter um equilíbrio em reações que acontecem dentro das células, em reações em condições adversas. Ciclo de vida. A gente nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Todos os seres vivos têm esse ciclo de vida. Reprodução. Tá? A gente reproduz de outro ser vivo pré-existente, como, por exemplo, nós, seres humanos, somos pré-existentes do pai e da mãe. Então, a reprodução só ocorre através de um indivíduo pré-existente. Hereditariedade. Os seres vivos transmitem aos descendentes com características próprias da sua espécie, tá? Ou seja, vocês vão apresentar características dos ancestrais de vocês, dos pais, do pai, da mãe, dos avós. Mutações. São modificações genéticas que ocorrem no decorrer da vida da gente, tá? Essas mutações vão ocorrendo de acordo com a nossa alimentação, de acordo com a nossa maneira de viver. Bem, enfim, o que é a célula, né? Para que serve a célula? Qual é a utilidade da célula? Célula representa a menor porção da matéria viva. São unidades estruturais e funcionais dos organismos, tá? A célula, de novo, é a menor porção da matéria viva. São unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Eu coloquei 3 exemplos para vocês aqui, ó. Célula vegetal, célula animal e célula bacteriana, tá? Esses são os 3 tipos de célula que a gente tem, tá? Célula animal, célula vegetal e célula bacteriana. A nível de célula, né, a nível de composição, a nível de organização biológica, nós estamos divididos em nível químico, nível de célula, nível de tecido, nível de órgão, nível de sistema e nível de organismo. Bom, vamos entender um pouquinho o que é isso. Iniciando pelo nível químico. Nível químico são os elementos químicos que compõem o nosso corpo, que compõem a nossa célula, tá? Então, nível químico são os elementos químicos que compõem o nosso corpo, como, por exemplo, sódio, potássio, enxofre,
cálcio, lítio, entre outros. Nível das células. A nível da célula, as células são formadas por elementos químicos, né? Então, eu tenho vários elementos químicos que formam e trabalham na célula. Nível de tecido. Nível de tecido são várias células, é um agrupamento de células que formam tecidos, como, por exemplo, o tecido epitelial. Nível de órgãos. São vários tecidos agrupados que formam um órgão, como, por exemplo, o coração. Nível de sistema. São vários órgãos juntos que formam um sistema, como, por exemplo, o sistema cardiovascular. Nível de organismo. Aí eu tenho vários sistemas juntos, como, por exemplo, nós seres humanos. Então, de novo, o nível químico são elementos químicos que compõem o ser vivo. Nível de célula são uma composição de elementos químicos. A nível de tecido é um agrupamento de células, como, por exemplo, o tecido epitelial, tecido conjuntivo. Nível de órgão são vários tecidos agrupados, como órgão, coração, pulmão, fígado, entre outros. Nível de sistema, tá? São vários órgãos formando sistema, sistema cardiovascular, sistema cardiorrespiratório. Nível de organismo, aí eu tenho, são vários sistemas, aí eu tenho, por exemplo, o organismo homem, tá? O descobrimento da célula ocorreu por Robert Hooke em 1695, tá? Com o auxílio de um microscópio bem primitivo, ele conseguiu visualizar a pulga. E ali se percebeu que havia, com essa descoberta, se percebeu que havia vários tipos de célula, tá? Há células que a gente consegue ver a olho nu, como, por exemplo, a célula da pele. Se vocês olharem na mão de vocês, vocês vão conseguir ver o desenho da pele de vocês. Mas também há células que eu só consigo ver com o auxílio de microscópio, o óptico e o eletrônico, tá? Então, por exemplo, o óptico eu consigo ver células mais simples, e o microscópio eletrônico eu consigo ver células mais complexas. Bom, então agora, de acordo com a estrutura celular, os seres vivos se divide em dois grandes grupos. Agora que a gente vai começar a entender o que é um ser procarionte, o que é um ser eucarionte, e isso é conteúdo de prova, tá? Então, vocês prestem bastante atenção, porque isso aqui vai estar na prova, tá? De procarionte vem de proto, vem de primitivo, cário vem de núcleo, oto vem de ser, tá? Eucarionte vem de verdadeiro, cário vem de núcleo, oto vem de ser. Não ajudou nada em vocês, né? Mas vamos seguir um pouquinho aqui que vocês já vão me entender. Então, célula procarionte. A célula procarionte é a célula que há ausência da membrana nuclear que envolve o núcleo, tá? Então, não há um núcleo organizado, ela tem um núcleo disperso pelo citoplasma. Não há organização no material genético, tá? Então, uma célula eucarionte não apresenta carioteca, ou seja, ela não apresenta um núcleo organizado, tá? Como vocês podem ver aqui, voltando, vocês estão vendo que o material genético dela, o DNA, está todo aqui, ó. Ele está todo disperso pelo citoplasma, não está organizado, redondinho, bonitinho, organizado. É quando vocês quebram um ovo, por exemplo, ao quebrar o ovo, e vocês destroem a gema. Ao destruir a gema, vocês tiraram a película protetora que tem na gema, que seria a carioteca. Então, o material genético ficou todo disperso pelo citoplasma. Então, célula procarionte é aquela célula que não apresenta carioteca. O material está disperso pelo citoplasma. E o único ser vivo que apresenta célula procarionte são as bactérias. Nenhum outro ser vivo apresenta células procariontes. Células eucariontes, vem de eu, vem de verdadeiro, significa que é muito mais complexa que a célula procarionte. Por quê? Porque a célula procarionte ela é bem primitiva. Acredita-se que os primeiros seres vivos que surgiram no universo foram as bactérias, que são procariontes. Então, são células extremamente primitivas. E acredita-se que a célula eucarionte se originou a partir da junção de células procariontes que foram evoluindo, tá?
Então, a célula eucarionte já é diferente, tá? O DNA apresenta-se envolvido por uma cápsula proteica chamada carioteca, ou seja, um exemplo bem prático para vocês entenderem, quando vocês quebram um ovo, que fica bem a gema e a clara, que não quebrou, não danificou, é por quê? Porque vocês não romperam aquela película que protege a gema, então vocês estão com a presença da carioteca, tá? E é uma célula bem complexa, tá? Tem várias estruturas. Ela se divide em duas, tá? Células vegetais e células animais. Aqui eu coloco uma foto para vocês verem aqui, ó. Aqui nós temos a célula animal e a célula vegetal. Se vocês prestarem atenção, vocês estão vendo aqui, ó, o núcleo totalmente organizado. Não está disperso pelo citoplasma, como a gente consegue ver nesta figura aqui, ó, da bactéria. Aqui está disperso pelo citoplasma, não está organizado em círculo arredondado, bonitinho, cada estrutura no seu lugar. Aqui não. Aqui está disperso. Então, aqui eu não tenho a presença da carioteca que deixa o material organizado, arrumado. Então, aqui é uma célula procarionte, sem a presença da carioteca. Aqui eu já tenho uma célula eucarionte, com a presença da carioteca, tá? Aqui eu também tenho uma célula eucarionte, que é a célula vegetal, com a presença da carioteca. E se vocês forem olhar para os desenhos, vocês estão vendo que aqui, ó, tem estruturas menores, tem menos estruturas do que aqui. Aqui tem várias estruturas, mas ambas têm algo em comum, que é a presença de ribossomos. Isso também é uma questão de prova, prestem bem atenção. Qual é a característica comum entre a célula procarionte e a célula eucarionte? A presença da organela chamada ribossomos, tá? E ele está disperso por toda a célula, ou seja, está espalhado por toda a célula, tanto na célula procarionte bacteriana, quanto na célula animal eucarionte. Tranquilo por enquanto? Bom, aqui eu fiz um quadrinho para vocês sobre a diferença, tá? Para vocês entenderem melhor, certo? A diferença entre célula procariótica e célula eucariótica. A procariótica sem a membrana nuclear. A biologia gosta de bastante termos, né, para a mesma coisa. Sem membrana nuclear ou carioteca é a mesma coisa, tá? A ausência de organelas com membrana. O que é? Essas organelinhas aqui que estão aparecendo, ó, não há presença dessas organelas. Só existe uma única organela, que é os ribossomos. A fotossíntese e a respiração ocorre em membranas, tá? São células mais antigas da Terra. Como eu falei para vocês, são extremamente antigas. Como a gente acredita que o primeiro ser vivo que se originou foram as bactérias. E todas as bactérias são procariontes. Então, lá na prova, se eu pedir para vocês um exemplo de célula procarionte, vocês já vão saber que é as bactérias, tá? Exemplo de célula procarionte são as bactérias. Células eucariontes, tá? Núcleo organizado, ó, com a membrana nuclear. Então, o núcleo é totalmente organizado com a presença de um núcleo organizado com carioteca, tá? Grande variedade de organelas. Olha aqui, se vocês olharem, tem um monte de estruturas, e essas estruturas a gente chama de organelas, tá? Aqui na célula vegetal também temos várias estruturas que a gente chama de organelas. Fotossíntese ocorre no cloroplasto e a respiração ocorre nas mitocôndrias. Bom, fotossíntese ocorre aqui no cloroplasto, tá? Aqui, né? Porque eles têm clorofila, então eles realizam fotossíntese, portanto eles são verdes, né? E nossa ocorre aqui nessa organela chamada mitocôndria, que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Então, retomando isso aqui, célula procarionte, sem carioteca, ausência de membranas, todos os seres vivos são procariontes, são as bactérias, todos os seres vivos procariontes são as bactérias,
Existe outro ser vivo que é procarionte? Não, somente as bactérias. Célula eucarionte, núcleo organizado, com grande variedade de organelas, tá? Quais os seres vivos que são eucariontes? Aí eu tenho o reino protista, o reino fungi, o reino animal e o reino vegetal. De novo, então, células eucariontes. Quais são os exemplos? Reino fungi, reino protista, reino animal e reino vegetal. Trazendo para o português mais claro. Os fungos, os protozoários, que vocês devem conhecer, que são as amebas, nós, seres humanos, né, e os animais, e as plantas, certo? Bom, quanto ao nível de célula, os seres vivos podem ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares são formados por uma única célula, como, por exemplo, as bactérias, né? Que a gente vê aqui no desenho anterior. Ó. A bactéria só apresenta uma única célula. Aqui também, ó, dá para ver um desenho real dela. Tem uma única célula, tá? Ou, como aqui, ó, o protozoário. Ó, isso aqui é um paramécio, né? Aqui eu tenho uma higlena, tá? Que é um protozoário. Então, eu tenho uma única célula, tá? Ou alguns fungos, como, por exemplo, a levedura que está na cerveja, né? Ou pluricelular, que são formados por várias células. Aí nós temos os animais, os vegetais, os fungos, alguns protozoários, né? E algas pluricelulares, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês de um animal, tá? Então, de novo, unicelular, uma única célula. Pluricelular, várias células. Bom, quanto à forma das células, as células podem aparecer de várias formas, tá? Não significa que ela tenha que ser bonitinha, redondinha. Ela pode aparecer de várias formas, tá? Ela pode ser ovalada, ela pode ser fusiforme, ela pode ser em forma de bastonete, ela pode ser em forma de cocos, estreladas ou discoides, tá? Discoides é em forma, parece bem um disquinho, né? São as hemácias, são as células sanguíneas, tá? Então, ela tem N formas de aparecer, tá? De acordo com o tempo de vida, a célula se divide em 3 grupos. Prestem atenção que isso é muito importante, tá? Células lábeis, estáveis e permanentes. Células lábeis são células de curta duração, de 30 a 60 dias, tá? Normalmente, mais é 30, de 30 a 45 dias. Como, por exemplo, as hemácias, célula sanguínea, o espermatozoide e a pele. Acredita-se que a gente troca de pele, né, durante a vida toda, mais de 25 quilos de pele. Então, vamos lá. Células lábeis são células de curto período de vida. No máximo de 30 a 45, pode chegar a 60, tá? Então, nós temos as hemácias, os espermatozoides e a pele, certo? Aí os meninos vão dizer, professora, umas vezes espermatozoide. Se não houver relações sexuais nesse período, não tem problema, o corpo expele para fora, tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Células estáveis. São células que têm um período mais longo, de 60 a 90 dias, até 120 dias, como as células dos ossos, tecidos e musculares. Por exemplo, quando vocês quebram, né? Tem uma queda, tem uma contusão, quebrou. Quanto tempo leva para o osso cicatrizar? 120 a 90 dias. Então, são células estáveis. Há uma cicatrização, há uma regeneração, mas leva um período maior, tá? Permanentes. São células, como o próprio nome diz, permanentes. Só se desenvolve dentro do período embrionário. Não há como se desenvolver depois do período embrionário. O que é o período embrionário? Quando está se desenvolvendo dentro da mãe, tá? Como as células musculares cardíacas e os neurônios, tá? As pessoas têm problemas cardíacos, sofreu um AVC. O que acontece? Acontece uma reorganização de atividades. Não há uma formação nova, mas sim uma reorganização da atividade. Então, permanente, ela
não se desenvolve mais, só se desenvolve no período embrionário. Então, vamos de novo. Lábios, ciclo de vida curto, tá? De 30 a 45 dias. Hemácias, espermatozoide de pele. E aqui eu saliento, gente, a importância de vocês doarem sangue, tá? Doarem sangue para renovar o sangue e também para ajudar as pessoas. Estáveis. Células que duram em torno de 60 a 120 dias para se regenerar, tá? Então, célula do osso, tecido e musculares. Permanentes são células que só se desenvolvem no período embrionário. Tanto a estável quanto a lábis, elas se regeneram. Agora, a permanente, não. A permanente, não. Ela transmite depois o funcionamento para outra. Bom, vamos entrar agora nas células eucarióticas, que se dividem em duas, né? Células vegetais e células animais. Nós vamos estudar agora a célula animal, nós, seres humanos, tá? As três principais partes da célula é membrana, citoplasma e núcleo, tá? A membrana, tá? Que é essa películazinha que aparece aqui, tá? Aí nós temos o citoplasma e o núcleo, certo? Então, a primeira estrutura que eu tenho é a membrana, depois eu tenho o citoplasma, depois eu tenho o núcleo, certo? Então, a membrana plasmática é a capa que envolve a célula. O citoplasma é a região que fica entre a membrana e o núcleo. E o núcleo é a estrutura que controla as atividades celulares. Dentro do núcleo tem o material genético, DNA e RNA, tá? Dentro do núcleo, então, está a nossa carga genética, que é o nosso DNA e nosso RNA, que está dentro do cromossomo. Bem, a membrana plasmática contém grande quantidade de colesterol, tá? E essa grande quantidade de colesterol forma uma barreira de bicamada lipídica, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? O citoplasma. Então, voltando aqui para ver se vocês me entenderam, certo? A membrana plasmática, ela está envolvendo a célula, ela protege a célula e nós apresentamos uma grande quantidade de colesterol que serve de barreira de biocamada lipídica. O citoplasma é a parte mais líquida, tá? Da célula, certo? E ali a gente tem carboidratos, sais, proteínas e uma grande porção de RNA. RNA é ácido ribonucleico, que é o nosso material genético. E o líquido que contém, a gente chama ele de aeloplasma, tá? É a parte gelatinosa da célula. Então, de novo, a parte gelatinosa da célula é o citoplasma, aonde contém várias estruturas, né, macromoléculas, que são os carboidratos, sais, proteínas e RNA. O citoplasma tem a função de organizar as organelas, manter elas no seu devido lugar, tá? E esse líquido gelatinoso a gente chama de hialoplasma. Bem, tá, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, o citoplasma, aonde contém todas as organelas. Então, o citoplasma é a parte gelatinosa da célula, que contém todas as organelas, tá? E aí eu tenho o núcleo, tá? Bem centralizado. Não. O núcleo, necessariamente, ele não precisa estar centralizado na célula. Ele pode estar na periferia, ele pode estar no meio, a gente pode ter um único núcleo, ou a gente pode ter vários núcleos, tá? Então, eu tenho, de novo, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá? Então, vamos lá. O núcleo, como eu falei para vocês, é a estrutura que se abriga os genes, o material genético, que codifica a síntese de proteína, o programa da atividade celular. O que quer dizer isso? O núcleo controla todas as atividades celulares que existem na célula, tanto da regeneração quanto ao funcionamento. Tudo parte do núcleo. Acredita-se que o núcleo é a principal parte da célula, tá? Composição química da célula, certo? O que é uma composição química?
Por que eu tenho que me alimentar? Por que eu tenho que beber líquidos? Para que serve, certo? Bom, aqui nós temos a composição química que a célula precisa, tá? Ela precisa de proteína, ela precisa de carboidrato, ela precisa de lipídio, ela precisa de sais minerais e precisa de outros elementos. Mas, basicamente, ela precisa de 70% de água. Então, se vocês prestarem atenção, o que a gente mais gosta de comer, né, que é carboidrato e lipídio, é carboidrato 3% e lipídios 2%. O que a célula mais precisa? Água e proteína. Então, a célula contém mais água do que proteína, certo? Acredita-se que o corpo humano, de 60% a 70% é composto de água. A criança é um pouco mais, de 70% a 80%. Então, nós precisamos ingerir muito líquido, tá? A composição química se divide em dois grupos, orgânicos e inorgânicos. Primeiro, a gente vai ver o inorgânico. O inorgânico é aquele que está livre na natureza, que eu consigo adquirir, como água e sais minerais. O orgânico é aquele que é produzido por um outro alimento, como, por exemplo, carboidrato, lipídio, proteína e ácidos nucleicos, RNA e DNA. Então, de novo, inorgânico é aquele que eu encontro livre na natureza, água e sais minerais. Orgânico é aquele que eu consigo ingerir através de outro ser vivo, como carboidrato, lipídio, proteína e ácido nucleico. Tenho que gravar isso porque isso está na prova, tá? Então, preste bem atenção. Eu posso pedir lá na prova um exemplo de inorgânico, água e sais minerais. Um exemplo de orgânico, carboidrato, lipídios e proteínas e ácidos nucleicos, RNA e DNA. Bom, vamos começar pelo composto inorgânico, tá? O composto inorgânico, ele é composto por água. Como eu falei para vocês, é o componente mais abundante dos seres vivos. Acredita-se que o corpo do ser humano tenha de 65% a 70% composto por água, tá? Nós precisamos ingerir normalmente 2 litros de água por dia. Por quê? Porque a água tem a função de ser solvente, de controlar o calor específico elevado, regulação térmica, meio de transporte, lubrificante. O que quer dizer isso? A água faz o metabolismo da célula funcionar, tá? Ela é um solvente porque ela se mistura com todos os componentes químicos, né, intracelulares. Ela auxilia toda a reação química que ocorre dentro da célula. Ela controla o calor específico elevado. Por exemplo, a gente não pode descer muito a temperatura, mas também não pode subir muito a temperatura. Então, ela consegue regular a temperatura. Ela faz a regulação térmica através do suor, produzindo suor quando a temperatura está muito elevada. Ela transporta nutrientes, como, por exemplo, o sangue e a urina. No sangue tem oxigênio, tem água, né, e tem a urina. E ela é lubrificante, ela também lubrifica a lágrima, né, a formação da lágrima e os líquidos da articulação. Ou seja, quanto mais água eu tiver, melhor vai ser a minha articulação. Então, resumindo, a água é o elemento mais abundante nos seres vivos e, resumindo tudo isso, solvente, calor, regulação, meio de transporte lubrificante, ela faz metabolismo celular, ela faz com que a nossa célula trabalhe, que a nossa célula se desenvolva, que a nossa célula funcione. Sais minerais, né, representa 1% da composição celular, mas eles são necessários porque eles regulam, eles são grandes reguladores, tá? Aqui eu coloquei 2 exemplos só, mas eu poderia citar vários, né? Fósforo, potássio. Ó, o fósforo é para o metabolismo celular e funcionamento de fosfato para a geração de energia. Então, o fósforo nos auxilia a energia. Potássio, produção de impulso nervoso, a bomba de sódio de potássio. Eu poderia citar cálcio, ferro, enxofre, enfim, N elementos, né? Que eu diria que a maioria dos sais, quer dizer, a maioria não, todos estão na tabela periódica. Então, os sais minerais contêm todos na tabela periódica. Qual é a função dele? Regular, tá? A água funciona, metabolismo.
ou sais minerais regulam, então, faz uma regulação desse metabolismo, como ele deve funcionar, tá? Aqui, ó, o cálcio, crescimento celular, o ferro é necessário para manter as células do sangue funcionando corretamente, né? Magnésio ajuda na quebra da molécula da glicose. Então, tem vários sais minerais, cada um deles tem uma função. Então, vamos retomar de novo. Função de regulagem, tá? E aí eu citei vários exemplos: ferro, cálcio, magnésio, voltando lá em cima, fósforo e potássio, tá? Carboidrato, tá? Carboidrato é o primeiro composto orgânico, tá? Carboidrato, que é o que a gente mais gosta de ingerir, né? São os carboidratos. Carboidratos nada mais são que os famosos açúcares, tá? Eles são compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio. A função dele principal é fonte de energia para a célula, tá? Ele tem uma grande importância biológica porque as suas propriedades físicas, químicas e fisiológicas funcionam com o carboidrato, porque o carboidrato te dá energia, tá? Vocês podem encontrar também escrito na apostila como hidrato de carbono, tá? É a mesma coisa, certo? Vamos lá, então. O carboidrato se divide em dois: monossacarídeo e disacarídeo. E olissacarídeo, desculpe, em três, errei. Em três: monossacarídeo, olissacarídeo e polissacarídeo, tá? Vamos ver o monossacarídeo. O monossacarídeo são açúcares simples, que a gente pode ingerir em maior quantidade, que não tem problema, como glicose, frutose, galactose, ribose, desoxirribose. Glicose é o açúcar normal, tá? Das frutas. Frutose é o glicose é o açúcar normal. Frutose é o açúcar das frutas. Galactose é o açúcar do leite. Ribose e desoxirribose são dois açúcares que contêm o nosso material genético. Ribose, RNA, e desoxirribose, DNA, tá? Disacarídeos ou olissacarídeos são açúcares duplos. Então, quer dizer, vamos supor que se eu pego uma bolacha, tá? Eu tenho um monossacarídeo. Se eu pego duas bolachas, eu tenho disacarídeos, são açúcar duplo. Então, eu tenho a sacarose, galactose e maltose. Deveria aparecer aqui. Então, a sacarose é a junção de duas moléculas de glicose, lactose também, maltose também. Lactose é açúcar do leite, sacarose é açúcar das plantas e maltose, que não apareceu aqui, ó, é açúcar do malte. Polissacarídeos, tá? Esses são mais prejudiciais a nós seres humanos. A gente não precisa ingerir tanto em tanta quantidade, por quê? Porque engordam, tá? Então, eu tenho amido, a celulose, o glicogênio. O amido, como todo mundo sabe, são as raízes, tá? Então, tudo que provém de sementes e raízes são amidos, tá? Celulose é o que compõe a planta, né? A parede celular das plantas. E glicogênio é a reserva energética de alguns animais. Por exemplo, o fígado de boi e de galinha são ricos em glicogênio, tá? Depois, se vocês tiverem um tempinho, vocês dão uma olhadinha aqui nessa tabela, que ela é bem, bem interessante. É uma tabela que vai auxiliar vocês no estudo pro Enem, se vocês fizerem, tá? Vai ser bem importante aqui, certo? Dá uma olhada aqui na sacarose, maltose, lactose, amido, celulose, glicogênio, tá? E aí vocês vão ter uma ideia melhor de ocorrência e de constituição. E também do papel biológico, tá? Aqui eu tenho alguns derivados do carboidrato, tá? Que é a quitina, que é o exoesqueleto de alguns artrópodes, a heparina, que é um anticoagulante que a gente tem no sangue, né? E o ácido hialurônico, né? Que é aquele ácido que as mulheres adoram colocar no rosto para ficar com a pele bem firmezinha.
Qual é a função, então, dos carboidratos para a gente encerrar? Reserva alimentar, fornecimento de energia, sustentação, revestimento e proteção. Formação, né, dos cimentos intracelular e anticoagulante. Então, resumindo, eles te dão energia, tá? A maior função deles é fornecimento de energia, além de sustentar, revestir e proteger. Mas a principal é energia. E claro, reserva alimentar porque a célula precisa manter uma reserva, né, para se nutrir quando for necessário. Lipídios. Lipídios são compostos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? São insolúveis à água, ou seja, elas não se misturam à água. Por exemplo, se a gente fizer a experiência, né, da água, botar água no copo e azeite, vocês vão ver que ele não vai se misturar. Por quê? Porque é um lipídio. O lipídio não se mistura com água. Os lipídios mais comuns são os triglicerídeos, os fosfolipídios e os esteróides. E aqui também, claro, entra o colesterol, certo? Qual é a função dele, tá? Reserva, tá? Energia. Os lipídios te dão reserva, tá? Eles são responsáveis pela reserva, tá? Os lipídios, como eu falei para vocês, não são solúveis em água, mas podem ser solúveis em solventes orgânicos, como éter, benzeno, tá? E são encontrados aonde? Na membrana viva e organela das células animais e vegetais, tá? A membrana plasmática, por exemplo, tem um lipídio muito famoso chamado colesterol, e reserva alimentar sob forma de gotas no citoplasma. Então, é aquela nossa gordurinha que a gente começa a apresentar no decorrer da vida, né? Que começa, as células gordurosas começam a inchar, a preencher, certo? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a principal função do lipídio é fornecimento de energia, certo? Eles fornecem energia, são ricos em energia, tá? São isolantes térmicos, porque mantêm o calor. Então, por isso que a pessoa, quando ela é mais obesa, ela sente menos frio. Proteção mecânica, protege de choques e traumatismo, tá? E impermeabilização de segmentos, como cera no canal aditivo, a cutina na epiderme das vegetais, são uma maneira de manter funcionando. Por exemplo, a cera no canal aditivo, ela é muito importante para a gente, porque mantém o nosso ouvido intacto, sem problema de infecções, tá? Claro, mantendo uma higiene. Os lipídios mais importantes, como eu falei para vocês, fosfolipídio, que tem na membrana, né, plasmática, colesterol e triglicerídeo, certo? Vamos lá. Aqui eu coloquei também, a título de curiosidade para vocês, uma tabelinha, tá? Dizendo para vocês que calorias tem um alimento, né? Então, e para vocês queimar essas calorias, quanto vocês precisam fazer de atividades físicas, né? Por exemplo, uma Coca-Cola, 500 ml, tem 240 calorias, vocês precisam 40 minutos de dança para poder queimar essas 224 calorias. Uma casquinha de sorvete, 284, vocês precisam de 1h e 26 minutos andando dentro de casa, né? E aqui também eu coloquei a título de curiosidade, porque é muito importante, né? Ainda mais nós que estamos nesta pandemia e estamos permanecendo mais em casa. O importante é vocês cuidarem o peso, né? O sobreexcesso, e cuidar da alimentação e ver se o índice da massa corporal de vocês está de acordo, né? Está em baixo peso, saudável, peso excesso, né? Obesidade, dependendo do grau. Então, eu coloquei aqui para vocês fazerem em casa. Peguem seu peso, né? Multiplique pela altura ao quadrado. E aí vocês vão obter o valor do índice de massa corporal. Proteína. Bom, junto com a água, a proteína é extremamente importante. A proteína é o constituinte básico da vida. Então, a proteína é extremamente necessária, tá? Como a água ela é o composto solúvel, ou seja, o composto líquido mais abundante na nossa célula, a proteína é o composto seco
mais abundante que a gente tem. É cerca de 50% a 80%. Então, água e proteína são extremamente necessárias. A proteína, ela é importante porque ela é uma biomolécula que ajuda a manter, a desenvolver os músculos, os tendões, os nervos, o sangue, tá? Então, a proteína, ela é extremamente importante, tá? Tem algumas proteínas que são menores, são unidades menores, que a gente chama de aminoácidos, tá? Que a gente nem vai entrar em detalhe. Mas você tem que saber que a composição corporal nossa, ou seja, a nossa composição da célula, ela precisa de proteína e água, tá? A proteína tem várias funções. Uma delas é estrutural, tá? Ela dá estrutura. Um exemplo de uma proteína que dá estrutura para vocês: colágeno, queratina, fibromialgia, hemoglobina, são proteínas que dão para vocês estrutura, tá? São estruturadas. Colágeno, aquela que deixa a gente com a pele mais lisinha, né? Que estão nos tendões, cartilagem, nariz. Queratina, estão nas unhas, né? Hemoglobina, são nas fibras musculares esqueléticas. E fibromina, encontra-se no fio de seda das teias das aranhas, certo? Elas são também transportadoras, elas transportam, como por exemplo a hemoglobina e a albumina, tá? A hemoglobina transporta oxigênio, né, e gás carbônico, e a albumina transporta lipídios do fígado para outros órgãos, tá? Elas também são hormonais, né? Como a insulina, ocitocina e vasopressimina, tá? A insulina é aquela que é produzida no pâncreas, né? A ocitocina é responsável pelas contrações uterinas, quando a mulher tem as famosas cólicas, né? E a vasopressina controla a urina do sangue. Ela também tem a função de nutrição e armazenamento, como, por exemplo, cafeína, ovo-amoblina, que está presente na clara do ovo, que os atletas usam muito, né, para manter a estrutura dos músculos. Tá? Ela também dá contração e mobilidade, né? Motibilidade, desculpe, ela dá contração e motibilidade, tá? Ela dá defesa. Então, a proteína tem várias funções. Ela é muito importante, tá? Temos as vitaminas. As vitaminas são compostos que a gente nem percebe, né? E são imperceptíveis para as reações metabólicas específicas. Mas a gente usa, a gente ingere praticamente todos os dias, né? Aí tem umas que são hidrossolúveis e outras que são lipossolúveis. Hidrossolúveis são aquelas que são solúveis à água, e hipo, aquelas que são solúveis a lipídios, tá? Então, aí eu tenho várias proteínas. Desculpe, vitaminas. Função, tá? Como eu disse para vocês, ela é responsável pela coenzima, ou seja, ela é um soldado que auxilia a enzima, tá? As reações químicas essenciais à saúde humana. Mantém a nossa saúde, ela previne doenças crônicas, tá? Então, a função dela mais é preventiva. Quando eu tenho uma deficiência de vitamina, eu tenho avitaminose, tá? Que é a deficiência de vitamina. A carência de vitamina pode nos levar a óbito. E aqui vocês têm um quadrinho com todas as funções específicas para que vocês possam ver a vitamina, a fonte e a doença e a função que ela tem no organismo, tá? Então, aí, a título de curiosidade de vocês, eu não vou colocar na prova de vocês, tá bom? Bom, vamos entrar agora em membrana plasmática. Membrana plasmática é uma estrutura bem bacana para a gente aprender. Eu quero que vocês deem uma olhada no desenho. Olha, vocês estão vendo aqui, ó, uma proteína, tá? Preste atenção nisso aqui que a gente vai voltar a falar logo dela, tá? Então, é uma proteína. Vocês estão vendo que ela é uma bicamada. Uma,
duas. Então, ela é uma bicamada, certo? A membrana plasmática foi proposta pelo modelo de Singler e Nixon. Foram dois cientistas que propuseram o modelo dela. Ela é uma dupla camada, como eu mostrei aqui para vocês, né? Uma dupla camada que contém, tá? Proteína e lipídios. Então, aqui, ó, eu consigo ver a proteína e aqui eu consigo ver os lipídios, tá? E por que mosaico fluido? Porque são peças encaixadas. E fluidos porque ela tem que ter fluicidez, ela não pode ser estática. Se ela for estática, a célula não vai se organizar. Então, ela precisa ter fluicidez, certo? Então, de novo, modelo mosaico fluido, por quê? Porque apresentam proteínas e lipídios, tá? E ela é uma dupla camada. A membrana plasmática está presente em todas as células. O que quer dizer isso? Ela está presente em todas as células, sejam elas eucariontes ou procariontes. Então, isso também é questão de prova. Ela está presente em todas as células, sejam elas procarionte ou eucarionte, tá? Ela é composta por uma bicamada, como a gente já falou, e modelo mosaico fluido a gente já falou. Tem vários componentes aqui, mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse componente aqui que eu falei, ó. Colesterol. O colesterol faz parte da membrana plasmática, tá? Então, olha só, colesterol que a gente precisa ter muito cuidado, porque ele faz parte da membrana plasmática. E ela tem também a função, quer dizer, não é uma função, é uma capacidade de permeabilidade seletiva. O que é isso? Ela seleciona o que entra e o que sai da célula. A função da membrana nada mais é que proteger e selecionar, mas ela tem a capacidade de selecionar o que entra e o que sai da célula. Claro que ela não consegue selecionar tudo, mas ela seleciona, tá? Então, vamos lá, o que eu preciso que vocês gravem aqui. Que ela é uma película delgada e elástica, tá? E que ela é formada por uma membrana lipoproteica, formada de lipídios mais proteínas, tá? E nos animais contém colesterol. Ela funciona como uma barreira seletiva, facilitando a dificuldade de entrada de substâncias dificultando a entrada de substâncias que interessam a célula. Ou seja, ela tem a função de proteger e selecionar o que entra e o que sai da célula. Ela também tem a capacidade de se regenerar, tá? De novo, aqui, ó, a função dela, manutenção, controle do movimento, reconhecimento, estabelecimento do sistema de transporte. Então, ela, na verdade, ela reconhece, ela protege e ela facilita o intercâmbio entre uma célula e outra, certo? Aqui, de novo, a estrutura dela, relembrando que eu quero que vocês prestem atenção, ó, a molécula de colesterol, a molécula de proteína, tá? E a dupla camada, tá? Bom, como eu falei para vocês, ela tem proteína, ela tem dois tipos de proteína, a proteína transmembrana, que é essa que a gente está vendo aqui, transmembrana, que atravessa a membrana, tá? Que são esses exemplos que eu tenho aqui, que reconhece, que é um receptor, que transporta, que catalisa, né? Então, são transmembrana, que são proteínas que atravessam a membrana, tá? Então, ela tem dois tipos. O primeiro tipo, a transmembrana é aquela que atravessa. E tem aquela periférica, que fica entre meio a próximo à membrana ou dentro. Vou voltar aqui no meu desenho para mostrar para vocês que fica mais fácil. Então, olha aqui, ó. Essas duas aqui eu chamo de transmembrana. Por quê? Porque elas atravessam a membrana. São duas proteínas que atravessam a membrana. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma aqui. Não vai aparecer nenhuma. E eu tenho as periféricas, aquelas que ficam do lado dentro da membrana, que eu não coloquei nenhum desenho aqui, tá? Então, de novo, atravessa e periférica fica na periferia da célula, tá? Transportes através da membrana. Existem dois transportes, o passivo e o ativo, tá? Passivo, como o próprio nome diz.
não gasta energia. Ativo, gasta energia. A quantidade que esses dois transportes fazem são quantidades de pequenas e grandes moléculas, tá? Então, transporte ativo, não há gasto. Ativo há gasto de energia, passivo não há gasto de energia, certo? O transporte passivo, então, não há gasto de energia. Para que não haja energia, a gente vai ter que igualar os meios de concentração. Então, o transporte passivo é aquele que não há gasto de energia, então ele não necessita de oxigênio. É um transporte, desculpa, ele não necessita de gasto de energia, tá? O transporte passivo é aquele que não gasta energia. Então, ele vai sempre a favor do gradiente de concentração, tá? Se eu tenho um lado da célula, o lado interno está mais concentrado e o lado externo está menos concentrado, eu vou igualar. Vou tirar do mais, vou mandar para o menos. Eu tenho o objetivo de igualar. O transporte passivo se divide em difusão e osmose. Como vocês podem ver do desenho aqui, ó, eu tenho esse lado aqui mais concentrado e esse menos. A tendência é que eu iguale os dois lados. Então, eu vou tirar do mais e vou mandar para o menos. Por quê? Porque a membrana ela é semipermeável, certo? Difusão simples, bem fácil, bem tranquilo, tá? É um transporte que não há gasto de energia, então eu sempre vou ir do meio menos para o meio mais concentrado, tá? Eu passo todas as substâncias, substâncias como, por exemplo, sódio, lítio, enxofre, potássio, enfim, passa substâncias, então, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Só que atravessa a membrana, certo? Ele corta a membrana. Ele atravessa através da membrana. Então, difusão simples é a passagem de substâncias do meio menos concentrado para o meio mais concentrado através da membrana, ocorrendo sempre a favor do gradiente de concentração, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, sacarose, é um açúcar, né? Água. Então, aqui está mais concentrado, ele vai atravessar a membrana com o objetivo de deixar igualado. Então, ele atravessa a membrana, tá? Ele passa pela membrana. Então, difusão simples, atravessa a membrana do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Difusão facilitada, como o próprio nome diz, facilita a minha vida. Mantém-se mesma história, a favor do gradiente de concentração, certo? Então, eu sempre vou ir do menos, do mais para o menos, tá? Do mais para o menos. Só que agora vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou ter o auxílio de uma enzima, de uma proteína chamada permease, tá? Que é a proteína carregadora, ou seja, que vai ser um tubo, vai ser uma proteína que eu vou poder, que a substância vai entrar. Por exemplo, aqui, ó, tá? A molécula de glicose entra na proteína, a proteína carrega até entrar dentro da célula. Então, ela reconhece, captura, transfere, transloca, né, e libera. Então, ela passa pela proteína permease. Então, na prova, vocês vão gravar assim. Quando atravessa a membrana, eu tenho difusão facilitada, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Quando eu tenho a presença de permeases, da palavra permeases, proteína chamada permeases, eu tenho difusão facilitada. Por quê? Porque ela pega a molécula e passa mais rápido para dentro da célula. Ela transloca para dentro da célula com maior rapidez, certo? Então, para a prova, se aparecer permeases, a palavra permeases, então é difusão facilitada. Tá? Então, olha só. Difusão passa pela membrana, tá? E difusão facilitada, a difusão passa, corta a membrana, difusão facilitada passa pela membrana, né? Passa pelo canal chamado canal iônico, chamado permeases. Então, transporte passivo não há gasto de energia, tá?
Transporte ativo a gasto de energia. Sério? Tá? Osmose. Osmose nada mais é que a passagem de água, só que do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tá? É o contrário. Por exemplo, uma carne de charque, quando a gente faz, passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Mas passa o quê? Água. Então, é solvente. Então, é a passagem de solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Então, aqui, ó. Por exemplo, aqui para vocês verem, ó. Sai do hipo, tá? Que é mais concentrado, e vem para o menos concentrado, que é o hipo. Sai do hipo, que é o menos concentrado, e vai para o hipo, que é o mais concentrado. Desculpa, errei. Sai do mais, que é hipo, e vai para o menos, tá? Aqui tem um exemplo, por exemplo, quando o meio está hipertônico, quando a célula está muito condensada, muito concentrada, eu tenho plasmólise, as células explodem. Quando a célula está em equilíbrio, eu tenho isotônico, então ela está em equilíbrio. E hipotônico, quando ela está bem baixa concentrada, ela fica meio túrgida, tá? Então, de novo, transporte por osmose, a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Preste atenção nisso. Passagem de água, certo? Transporte ativo é o transporte que tem gasto de energia, tá? Então, ele ocorre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tá? E aí eu vou citar para vocês só a bomba de sódio e potássio, tá? A bomba de sódio e potássio. Na prova, eu vou pedir para vocês a bomba de sódio e potássio como exemplo de transporte com gasto de energia, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, dentro da célula, tá? Eu tenho que ter mais sódio dentro e mais potássio fora. Isso acontece de se inverter. Às vezes eu posso ter mais potássio dentro da célula e mais sódio fora. Tenho que trabalhar. E aí, para trabalhar, eu preciso gastar energia. Então, transporte ativo, a bomba de sódio e potássio. Existe outros transportes também, que é o transporte de quantidade, tá? De grandes moléculas, que se chama endocitose, exocitose, fagocitose, pinocitose, plasmocitose. Vamos lá. Endocitose é o englobamento de partículas sólidas para dentro da célula, que se divide em dois, fagocitose e pinocitose. Então, endocitose é o englobamento de partículas sólidas para dentro da célula. Então, vamos lá. Fagocitose é o englobamento de partículas sólidas para dentro da célula, tá? Então, fagocitose é o englobamento de partículas sólidas para dentro da célula. Pinocitose é o englobamento de partículas líquidas para dentro da célula. E a fagocitose e a pinocitose são dois exemplos de endocitose. Então, entrada de substâncias líquidas e sólidas na célula. Fagocitose, entrada de substância sólida. Pinocitose, entrada de substâncias líquidas. Tá? Frente, tá? Que está mostrando como é que entra a pinocitose, aqui como é que entra a fagocitose, tá? Plasmocitose. Plasmocitose é eliminação de resíduos da célula. Por exemplo, quando a gente tem uma pequena infecção, né? A célula tem que eliminar esse resíduo. Então, é eliminação de resíduo, né, da célula. Tá, então, vamos lá. Os transportes são fagocitose, que a gente acabou de ver, que é dentro da endocitose, que é a entrada de produtos sólidos, pinocitose, que é a entrada de produtos líquidos, e plasmocitose, que é a retirada de resíduos. E para a gente encerrar, a gente tem a exocitose, tá? Que é a eliminação de substâncias que já foram utilizadas pela célula, substâncias tanto líquidas quanto sólidas, né? Como, por exemplo, quando vocês vão no banheiro, vocês vão exocitar, vocês vão fazer xixi e cocô, vocês vão eliminar o sólido e o líquido, tá? Bom, vamos estudar um pouquinho de organela citoplasmática, tá?
O citoplasma tem uma importância porque ele mantém e estrutura todas as organelas presentes na célula, certo? Então, as organelas estão dentro do citoplasma, certo? Aqui eu queria mostrar para vocês uma célula eucariótica. Vocês estão vendo que tem, dentro do citoplasma existem várias estruturas. Vocês têm a membrana, o citoplasma e o núcleo. Então, quais são as organelas citoplasmáticas? Vamos começar pela primeira, complexo de Golgi. São organelas que contêm sacos achatados. Se vocês olharem aqui, ó, sacos achatados, tá? Ó, complexo de Golgi são sacos achatados, tá? São organelas que contêm sacos achatados. Vamos ver a função dela. A função dela, originar o cromossomo, o acrossomo, que na verdade é a parte dianteira do espermatozoide, formação de lisossomos, quer dizer, essas bolinhas que estão aqui, ó, são lisossomos, são organelas que elas formam. E armazenamento e secreção celular. Então, a função do complexo de Golgi, só vou cobrar de vocês a função, tá? Ela origina o acrossomo, forma lisossomo e armazena a secreção celular. Então, ela faz o armazenamento. Lisossomos são bolsas que contêm enzimas digestivas, tá? Ó, os lisossomos são bolsas que contêm enzimas digestivas. Qual é a função dele? A função é digestão celular. Eles realizam a digestão celular. Eu diria que os lisossomos são os grandes lixeiros da célula. Eles digerem todas as substâncias que não têm utilidade para a célula. Tá? Retículo endoplasmático se divide em dois, o liso e o rugoso. O liso e o rugoso, tá? O liso, que a gente chama de agranular, tem a função de transportar lipídios, grave, transportar lipídios. O liso tem a função de transportar lipídio. E o rugoso tem a função de transportar proteínas, tá? Aderidos ao ribossomo. Tá? E por que liso e por que rugoso? Liso, porque se vocês olharem no desenho aqui, não tem bolinhas. E no rugoso tem bolinhas. Significa que tem ribossomos aderidos à sua membrana. O liso não tem ribossomos aderidos à sua membrana e o rugoso tem ribossomos aderidos à sua membrana. Mitocôndria. Mitocôndria, ela é responsável pela produção de energia e faz a respiração celular, tá? É ela que nos deixa ativo durante o dia. Então, a mitocôndria tem a função de produzir energia. E os centríolos? Os centríolos são microtúbulos, né, interligados, que têm a função de divisão celular e formação de cílios e flagelos. Os centríolos realizam a nossa divisão celular, certo? Ou seja, lá no núcleo realiza a divisão celular. Ribossomos são responsáveis pela síntese de proteína, tá? E é a organela que a gente mais tem na célula. Inclusive, ela está presente para vocês gravar na célula procariote, tá? A função dela, produção de proteínas também. E o peroxissomos, que são pequenas vesículas semelhantes aos lisossomos, que têm a função de degradar substâncias tóxicas no organismo, certo? Então, o peroxissomo tem a função de degradar as substâncias tóxicas no organismo. Esse desenho aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia, tá? De como cada uma trabalha. E ficamos por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Foi um prazer ter dado aula para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá? Boa prova a todos e muito obrigada. Até a próxima.